Em 2004, o cérebro humano conseguia sustentar a atenção em uma única tela por 2 minutos e meio. Em 2024, esse número caiu para 47 segundos. Isso não é uma frase de abertura dramática. É um dado medido, replicado, publicado. E o mais perturbador não é a queda em si. É que quase ninguém percebeu que perdeu alguma coisa. Eu quero começar esse vídeo com um experimento. Nos últimos 30 segundos, enquanto eu falava essa abertura, quantas vezes você olhou alguma notificação? Quantas vezes seu polegar quis tocar no feed? Quantas vezes você ficou quase trocando de aba para ver se tinha mensagem nova? Se você não trocou, parabéns, você faz parte de uma minoria estatística. Se você trocou, também parabéns, porque pelo menos você reconheceu o movimento. A maioria das pessoas hoje troca de contexto sem perceber. E é justamente essa invisibilidade do hábito que transforma o problema em catástrofe silenciosa. Esse número, 47 segundos, vem de uma pesquisadora chamada Gloria Mark. Ela é professora de informática na Universidade da Califórnia, em Irvine, e passou as últimas 2 décadas observando como pessoas reais trabalham em computadores reais. Não em laboratório, não com perguntas retóricas, com gravação de tela, com rastreio de atividade, com medição minuciosa do que acontece em um dia qualquer. Em 2004, quando ela começou, a média de tempo que uma pessoa ficava olhando uma única tela antes de trocar era de 2 minutos e meio. Em 2012, esse tempo tinha caído para 75 segundos. Em 2024, a média caiu para 47. A mediana, que é o número que divide a população ao meio, é ainda pior, 40 segundos. Ou seja, metade das pessoas do planeta não consegue ficar mais do que 40 segundos olhando para uma coisa sem sentir o impulso de olhar outra. Isso vale para planilha, para relatório, para livro, para conversa, para vídeo do YouTube. E aqui vem a primeira verdade desconfortável desse vídeo. Isso não é culpa sua. O seu cérebro foi construído em uma escala evolutiva de centenas de milhares de anos. Essa arquitetura não estava preparada para um ambiente em que cada superfície é uma porta aberta para outra coisa. Você não perdeu foco. O ambiente em que você vive foi projetado para destruir foco. E é importante começar por essa distinção, porque tudo o que vem a seguir só faz sentido depois de soltar a culpa. Em 2026, um grupo de pesquisadores apresentou um estudo no Simpósio Internacional de Interação Humano-Computador, da ACM. Eles queriam responder uma pergunta aparentemente simples. Quando uma pessoa senta para trabalhar, por quanto tempo ela consegue ficar dentro daquilo que chamamos de sua esfera principal? O conjunto de janelas, abas e aplicativos diretamente relacionados com a tarefa principal. A resposta foi 6 minutos. 6. E dentro desses 6 minutos, a pessoa ainda troca de janela, apenas dentro do mesmo contexto, a cada 3 minutos e meio, em média. Isso significa que o mundo moderno do trabalho do conhecimento é feito de blocos de 6 minutos no máximo, quebrados internamente por microdesvios a cada 3,5. Cal Newport, o professor de Georgetown, que popularizou o termo Deep Work, estima que o cérebro humano tem capacidade biológica de entregar até 4 horas de concentração profunda por dia. Na prática, a média está entregando 6 minutos. Mas a parte mais alarmante do estudo é outra. Os pesquisadores descobriram que 40% dos trabalhadores do conhecimento nunca obtêm mais do que 30 minutos contínuos de foco em um dia inteiro de trabalho. Nunca, nem uma vez. E 17%, quase 1 em cada 5, sequer conseguem 15 minutos ininterruptos. Pense no que isso significa para um designer que precisa de fluxo criativo, para um programador resolvendo bug complexo, para um estudante de medicina decorando 300 interações medicamentosas, para um analista construindo uma tese de investimento. Essas pessoas estão tentando fazer trabalho de alto valor dentro de janelas de atenção que biologicamente não são suficientes. E quando entregam menos, ou entregam com mais erro, ou demoram mais,
Elas se culpam. Elas pensam: eu não sou bom o bastante. Eu não tenho disciplina. Eu deveria acordar mais cedo. A pesquisa sugere outra explicação. Você não é o problema. A janela em que você opera é pequena demais para o tipo de trabalho que você está tentando fazer. Agora, você pode estar pensando: tudo bem, mas eu sou bom em multitarefa. Consigo ler um texto e responder mensagens. Escuto podcast enquanto trabalho. Faço várias coisas ao mesmo tempo. Se você está pensando isso, eu preciso ser direto. A ciência desmontou essa ideia de forma tão consistente que hoje ela é quase tabu em psicologia cognitiva. Em 2026, um estudo da Universidade de Zurique, com 5.200 participantes, mostrou que pessoas que se consideram multitarefadoras pesadas, aquelas que fazem mais de 30 trocas de contexto por hora, exibem uma redução de 43% na capacidade efetiva de atenção. 43%. Não é pequeno, não é ruído estatístico. É a diferença entre um cérebro funcionando em capacidade total e um cérebro operando em pouco mais da metade. E o estudo foi além. Escaneamento cerebral mostrou que esses multitarefadores crônicos têm menor densidade de massa cinzenta no córtex cingulado anterior, a região responsável por decidir em que prestar atenção. A Associação Americana de Psicologia estima que o custo de trocar de tarefa, não o custo da tarefa em si, apenas o custo da troca, consome até 40% do tempo produtivo de uma pessoa. 40%. Pense no seu dia de trabalho. Se você trabalha 8 horas, quase 3 horas e meia, você passou trocando de contexto, não executando. 3 horas e meia evaporando em microtransições invisíveis. E o problema é que essa evaporação parece produtividade. Enquanto você troca, você se sente ocupado. Você se sente engajado. Você se sente importante. Mas o cérebro, por dentro, está pagando um imposto cognitivo absurdo a cada salto. Cada vez que você responde uma mensagem no meio de um documento, cada vez que você abre uma aba para verificar uma coisa rápida, cada vez que você passa do dock para o Slack para o celular, para o dock de novo, você está queimando capacidade mental que não é renovável naquele dia. Essa é uma armadilha especialmente cruel para a sua geração. Quem tem entre 18 e 28 anos, hoje, cresceu dentro desse ambiente. Nunca conheceu outro. Você não tem uma linha de base interior que te diga: antes eu conseguia ficar 2 horas mergulhado em um livro, agora não consigo mais. Você só tem essa linha de base. A linha em que o cérebro já está operando em modo interrompido como padrão. E isso cria uma falsa normalidade. Você olha para pessoas que entregam muito e pensa que elas trabalham mais que você. A ciência sugere outra explicação. Elas provavelmente trabalham parecido, mas perdem menos tempo em troca de contexto. Elas não são mais disciplinadas. Elas apenas moram em um ambiente atencional que protege a janela de foco. E se você nunca construiu essa janela, ou nunca foi ensinado a construir, você está competindo numa prova com uma desvantagem estrutural que você nem sabe que existe. Mas até aqui, eu só te falei sobre perda de tempo e perda de foco. Agora eu preciso te contar a parte realmente perturbadora. Em 2020, Kevin Madori e colegas publicaram um estudo na revista Nature, uma das 3 revistas científicas mais prestigiadas do planeta. Eles pegaram 80 jovens adultos, conectaram eletrodos no cérebro para medir atividade elétrica e rastrearam as pupilas para medir dilatação. E em seguida, fizeram uma tarefa simples: mostrar informações e depois pedir para a pessoa lembrar. O que eles descobriram inverte tudo o que achamos que sabemos sobre distração. O problema da distração não é o tempo que você perde enquanto está distraído. O problema é que o lapso de atenção que acontece nos segundos antes de você tentar memorizar algo prediz que você vai esquecer essa coisa. Ou seja, se você está distraído enquanto lê um parágrafo importante, não é só que você leu mais devagar. É que aquele parágrafo não entrou na sua memória. Nunca existiu para você. Deixa eu repetir isso,
porque é a frase mais importante desse vídeo. Se você está em um estado de atenção fragmentada enquanto consome uma informação, essa informação não é codificada. Ela não vira memória. Ela passa pelos olhos, passa pelos ouvidos, passa pelos sentidos e não fica. Os pesquisadores também mostraram que pessoas que se classificam como multitarefadoras pesadas, as mesmas que foram estudadas em Zurique, lembram sistematicamente menos do que pessoas que não multitarefam. E não estamos falando de poucos pontos percentuais de diferença. Estamos falando de diferença consistente, mensurável, replicada em múltiplos laboratórios. Agora pensa comigo. Quanto conteúdo você consumiu hoje? Quantos vídeos, posts, reels, artigos, podcasts? E quanto disso você consegue lembrar amanhã? Quanto disso realmente entrou? A resposta honesta para a maioria das pessoas é quase nada. E não é porque você é esquecido. É porque você nunca codificou aquilo. Você estava em estado de atenção dividida no momento em que o cérebro precisava gravar. Isso muda toda a equação, porque não é apenas que você trabalha mais devagar. É que os anos de estudo, os cursos que você comprou, os livros que você leu, os vídeos que você assistiu, muita coisa disso simplesmente não está no seu cérebro. Não porque você é burro, não porque você não prestou atenção ativamente, mas porque a atenção em si, nos microsegundos em que a codificação precisava acontecer, estava em outro lugar. Você abriu o livro com o celular ao lado. Você assistiu a aula com o WhatsApp aberto. Você fez o curso com o feed rolando em outra tela. E o cérebro, que opera numa janela de atenção muito mais estreita do que achamos, precisou escolher. E escolheu o estímulo novo. É por isso que a geração mais exposta à informação da história humana é, paradoxalmente, a geração que mais se sente burra. Não é burrice, é uma epidemia de não codificação. O problema não é quanto você consome, é quanto do que você consome realmente fica. Ok? Até aqui eu te dei um diagnóstico. E se você parou para sentir um peso no peito, é porque o diagnóstico é pesado mesmo. Mas eu não faço esse canal para te deixar deprimido. Eu faço esse canal porque a parte mais importante da ciência atual é exatamente essa. O mesmo grupo de pesquisadores que documenta o colapso da atenção também documenta que ela pode ser reconstruída. Em 2019, um grupo liderado por David Ziegler, na Universidade da Califórnia, em São Francisco, publicou na Nature Human Behavior um estudo que virou referência. Eles desenvolveram um aplicativo chamado MediTrain, que treina atenção sustentada em sessões curtas, de poucos minutos, usando um princípio de meditação focada. Jovens saudáveis usaram o app por 6 semanas, não 6 meses, não 6 anos, 6 semanas. No final do período, os participantes mostraram ganhos significativos em atenção sustentada e memória de trabalho. E mais importante, mostraram correlatos neurais, ou seja, o cérebro deles mudou de forma mensurável em exames. O que isso quer dizer em linguagem humana? Quer dizer que a capacidade de prestar atenção não é um traço fixo da sua personalidade. Não é algo que você tem ou não tem. Não é uma coisa com que você nasce. É uma habilidade treinável, assim como um músculo é treinável. 6 semanas. É basicamente um semestre curto. É o tempo que leva para aprender a andar de bicicleta direito quando criança. E os ganhos não são triviais. Eles são visíveis em eletroencefalograma. A coerência θ no córtex frontal aumenta. A latência do P3B, um marcador de processamento atencional no córtex parietal, melhora. Se essas palavras não fazem sentido para você, tudo bem. O importante é, o cérebro se reorganiza, fisicamente, em 6 semanas. E você não precisa fazer isso num laboratório caro. Você precisa, por poucos minutos por dia, praticar a habilidade específica de manter a atenção em um ponto único, perceber quando ela escapou e trazer ela de volta. É isso. É esse o treino. Tem uma segunda via, também documentada em pesquisa recente. Em 2024, um estudo publicado no Scientific Reports acompanhou 92 participantes que foram divididos em 2 grupos.
Um grupo fez uma caminhada de 40 minutos em um ambiente natural: parque, árvores, calçada arborizada. O outro grupo fez caminhada equivalente em ambiente urbano denso. Os pesquisadores mediram índices neurais de controle executivo antes e depois. O resultado? O grupo da natureza teve melhoria mensurável em marcadores cerebrais de atenção executiva. 40 minutos. Não foi meditação de 20 dias. Não foi retiro silencioso. Foi uma caminhada. E o mecanismo proposto é elegante. A natureza oferece o que os pesquisadores chamam de estímulo de fascínio suave. Você olha uma árvore, uma nuvem, um passarinho, e seu cérebro se engaja sem precisar processar nada urgente. Isso dá descanso para o sistema atencional executivo, que é justamente o sistema que você queima no dia inteiro em frente a telas. É gratuito. Está a uma quadra da sua casa. E é pesquisa revisada por pares. Então, fechando, deixa eu te dar um protocolo concreto baseado nas pesquisas que eu citei. Primeiro, institua pelo menos um bloco por dia de 25 minutos, sem celular à vista, com uma tarefa única. Celular em outro cômodo, ou em modo avião dentro de uma gaveta. Não é reduzir notificação, é ausência total. 25 minutos é o teto que a pesquisa sugere para iniciantes. Menos do que o cérebro aguenta, mais do que a maioria das pessoas pratica hoje. Segundo, se você quiser acelerar a reconstrução, pratique 10 minutos de atenção focada por dia. Pode ser meditação simples de respiração, pode ser EPE, pode ser olhar fixamente uma vela acesa. O que importa é o movimento específico de perceber que a mente escapou e trazer de volta. Esse é o músculo. Terceiro, saia. 40 minutos de caminhada em ambiente natural, pelo menos 3 vezes por semana. Sem celular no bolso, sem fone de ouvido. Isso não é luxo de produtividade, é manutenção do sistema que está sendo destruído no resto do seu dia. Eu termino esse vídeo com uma frase que quero que fique. Se você chegou até aqui, você é estatisticamente uma exceção. A maioria das pessoas teria fechado nos primeiros 3 minutos. O fato de você ter ficado é, por si só, evidência de que o foco é reconstruível, porque você acabou de reconstruir um pedaço dele. Se esse canal faz sentido para onde você quer ir, inscreva-se. Vamos construir juntos, com ciência real, a mentalidade que as pessoas da sua idade estão perdendo. Até o próximo.